Vocês sabiam que os americanos acreditam muito mais na bolsa de valores brasileira do que o próprio brasileiro? Parece loucura falar isso, né? Mas nesse vídeo eu quero discutir isso aqui um pouco de vocês, porque eu quero sanar uma dúvida de uma vez por todas se vale a pena investir no Brasil, tá? Você começa a aprender sobre investimento, você vai ver que cada pessoa tem uma opinião diferente dentro do mercado financeiro e tem muita gente que é contra investir no Brasil. Ah, porque o Brasil é um país falido, é um país cheio de impostos, você deveria dolarizar todo o seu patrimônio. E claro, né? Aqui a gente paga muito imposto mesmo. A nossa questão fiscal ela é ridícula. Mas, cara, para você ganhar dinheiro, para rentabilizar, a bolsa de valores brasileira ela é maravilhosa, na verdade. E tem vários motivos para isso, tá? O primeiro que eu já consigo adiantar aqui nesse vídeo para vocês é a questão da ineficiência do nosso mercado financeiro. O que é ineficiência? Aqui no Brasil, muita pouca pessoa investe, certo? Se eu for conversar com alguém aqui do Brasil, alguém que realmente sabe investir, faz investimento, cara, é muita pouca gente. Comparado nos Estados Unidos, muita mais gente investe. Então, o que isso significa? Automaticamente, quando você tem muita gente investindo no mercado, oportunidades, elas continuam sendo oportunidades por menos tempo. Porque quanto mais gente tiver ali, mais gente vai perceber que tá barato, certo? Se eu tenho sei lá, um mercadinho ali na esquina que eu vendo uma bolacha que normalmente custa R$ 4 a R$ 2, eu tô vendendo por metade do preço, eu sou louco, eu quero ter prejuízo. Aí tô vendendo lá R$ 2, só que só 5 pessoas vêm no meu mercadinho comprar essa bolacha. Não vai demorar para outras pessoas começarem a descobrir que eu tô vendendo a R$ 2 e vir comprar para ter lucro? É a mesma coisa aqui no Brasil. Já nos Estados Unidos, muita gente investe. Se um louco começa a vender lá a bolacha, nem que seja R$ 3,50, sendo que ela vale R$ 4, vai ter um enxame de gente lá comprando e logo o preço já passou de R$ 4, você já perdeu o bonde, certo? Então veja que aqui no Brasil você pode capitalizar na ineficiência do mercado brasileiro, tá? Do mercado financeiro. E você tem que tomar muito cuidado com opiniões. Lembra que eu falei para vocês que no mercado financeiro cada um vai ter uma opinião diferente? Você vai ouvir muita coisa diferente conforme você começar a aprender. Tem esse pessoal que acha que você tem que tirar tudo do Brasil. Inclusive, eu tô com esse gráfico aqui do Ibovespa aberto, tá? Que é o histórico da nossa bolsa no último ano. Tá vendo que a gente teve uma alta de 50%? Isso aqui é coisa pra caramba, cara. Nossa bolsa está subindo muito e ela está sendo principalmente impulsionada agora no começo do ano pelo fluxo de capital estrangeiro, que eu vou mostrar para vocês também. Então, o gringo ele tá botando mais fé na nossa bolsa do que a gente, tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. E por que que isso é importante? Nessa época aqui, ó, um ano atrás, 2025, fevereiro, março, cara, eu já tava aprendendo a investir, tava assistindo canal no YouTube, e tinha uma enxurrada de nego no YouTube falando que o Brasil ia falir, que o Brasil ia virar Venezuela para você tirar todo o seu dinheiro daqui. Se você fez isso, você se lascou, tá? Porque aqui, ó, o Ibovespa vem numa alta absurda de 50% em um ano, que é muita coisa, tá? E se você pega o preço do dólar, nesse mesmo período de um ano para cá, olha a queda do dólar. 5,70, chegou a bater aqui 6,23. Então quem dolarizou o patrimônio aqui dia 4 de março, basicamente se lascou, né? E olha a queda do dólar. Olha só, no mesmo período. Então, se você pegou, tirou tudo do Brasil, dolarizou seu patrimônio, você está com um prejuízo absurdo. Tanto o prejuízo do dólar ter caído, quanto o prejuízo de ter perdido a alta do Ibovespa, entende? Então você pega uma dobradinha aqui. Porque quando você investe em uma coisa, automaticamente você deixa de investir em outra. E o que, que eu estou querendo dizer com fluxo estrangeiro? É por isso que você tem que tomar muito cuidado, tá? Com esses tipos de recomendação, porque eu vou explicar para vocês aqui o que caracteriza um investidor ruim. Grava isso aqui na sua mente. O que é você ser um investidor ruim? É sempre você querer comprar as coisas no momento que elas estão sendo exaltadas. Então o dólar lá estava alto, todo mundo está querendo comprar. Nossa, o dólar está alto, vou dolarizar meu patrimônio. Normalmente essa é a pior hora de você comprar, porque você já perdeu toda a subida, já está super valorizado, provavelmente você vai comprar perto do topo. Mesma coisa aqui. Quando a nossa bolsa estava ruim, os preços estavam muito baratos, e aí até um ponto que eu quero tocar com vocês, mas para não alongar muito o vídeo eu vou dar uma resumida. Não é porque a bolsa está barata que ela está ruim, tá? Tinha muita empresa boa dando lucro, tinha muita empresa boa crescendo, e como o Ibovespa estava barato, era a sua oportunidade de acumulações a um preço mais barato, o que é melhor ainda, tá? Então, quando o preço está mais baixo, é quando você tem que entrar. É antes da subida. Não fica querendo perseguir subida. Nossa, essa empresa disparou 30%, agora eu vou comprar. Não fica fazendo isso. Essa é a marca de um investidor ruim. Você vai perder dinheiro e toma muito cuidado com esses videozinhos de hype. Ah, nossa, isso aqui está subindo muito, é hora de você comprar. Normalmente, quando você está vendo a notícia, é porque você já perdeu o bonde, filho. Se já todo mundo investiu, já valorizou, já está sendo divulgado, é porque você já perdeu o bonde, tá?
Então, normalmente, se você fez um bom investimento, é porque você fez antes de começar a ter notícia falando que era um bom investimento, para você ter uma noção. E aí, quando a gente olha aqui para o Ibovespa, tem um fluxo financeiro da B3, que você consegue ter acesso aqui, está em dados do mercado. Isso aqui te mostra quem que está entrando e saindo da nossa bolsa, tá vendo? E você consegue filtrar entre fluxo estrangeiro, institucional ou pessoa física, ou até instituição financeira, mas isso aqui é um pouco menos interessante, tá? Se você olha aqui, ó, isso aqui é da data do dia 11, tá? Então é de 2 dias atrás, não foi consolidado toda a informação ainda. E você vê aqui, ó, que desde 6 de janeiro, o gringo só entrando na nossa bolsa, ó. Comprou, comprou, comprou. Isso aqui, essa numeração que tá aqui, ela está em milhões, tá? Então, se você pega esse 2 aqui, esse 2 ele já está na casa do bilhão. Então, aqui são 2 bilhões 434 milhões, por exemplo. Quando você coloca o mouse aqui, ó, teve um dia aqui, dia 21 de janeiro, que só de capital estrangeiro na nossa bolsa entrou 3,5 bi, que é aquele valor preto que está lá em cima. E se você compara com o institucional, ó o institucional brasileiro, ó, vendendo, vendendo, vendendo bolsa, vendendo bolsa, vendendo bolsa. Pessoa física, vendendo, vendendo, vendendo. Teve até uns dias que teve compra, tá? Mas foi muito mais venda. Então você vê que quem mais está impulsionando, que está por trás da alta do Ibovespa, é o fluxo estrangeiro. E nessa hora você tem que tomar muito cuidado. O que eu acabei de falar para você? Quando está em alta, quando está todo mundo falando bem, é hora de você comprar. Costuma não ser, né? E o que eu estou querendo chegar nesse ponto aqui? A nossa bolsa, ela começou a ficar muito cara por causa desse capital estrangeiro. E aí eu tenho que explicar para vocês como que o estrangeiro compra a nossa bolsa, certo? Você entendeu que ele está comprando, mas como que ele compra? Ele está em outro país, certo? Normalmente eles compram através de ETF. E o principal ETF que os americanos compram a nossa bolsa, ele se chama EWZ, tá vendo? O ETF ele é basicamente um fundo que replica o Ibovespa, tá? Então a gente tem o índice aqui do Ibovespa, cada ação de Ibovespa ela tem várias porcentagens de ações da Bolsa Brasileira. Então lá dentro tem 30% de Vale, 20% de Banco do Brasil, assim por diante, só para vocês entenderem, tá? E o que é interessante, quando você entra aqui no EWZ, cara, você vê que esse fundo, esse ETF aqui brasileiro que eles estão comprando, está rendendo para eles 10,62% de dividendo yield ao ano. Isso é muito, sabe por quê? Lembra que eu falei para você que a bolsa brasileira é maravilhosa para você investir e ganhar dinheiro? E eu falei que era por causa da ineficiência de mercado? Não é só por causa desse motivo. Por quê? Se você olhar, cara, o estoque americano, que tem muita gente que é o famoso, eu nem gosto de usar esse termo, né? Mas é o famoso síndrome de vira-lata, porque tudo americano é melhor, tudo de fora é melhor, o investimento lá deve ser melhor também. Não é assim não, cara. Vamos pegar aqui umas empresas americanas, ó. Coca-Cola. Quanto que a Coca-Cola paga de dividendo yield no ano? 1,82%. Parece uma piada, né? Tá pagando porra nenhuma, basicamente. Ah, deve ser só a Coca-Cola. Tá. Apple, 0,37% de dividend yield. Só para quem não sabe, dividend yield, se você é mais novo, é quanto que você vai ganhar de dividendo em relação ao valor que você pagou pela ação. O que isso significa? Digamos que você pagou R$ 10 numa ação e essa ação todo ano ela paga R$ 1 de dividendo por ação. Então você comprou a ação a R$ 10, essa ação que você tem vai te render R$ 1 no ano, isso é 10% de dividendo yield, perfeito? Então agora você já sabe o que é dividend yield e dá para você entender um pouquinho melhor. E também isso vai te mostrar por que é importante você comprar quando está barato. Porque você concorda que se a ação dessa empresa paga R$ 1 por ano, se eu pago R$ 10 por ela, eu tenho 10% de dividend yield. Se eu pagar R$ 20 por ela, eu ainda tenho 10% de dividend yield? Não, agora eu tenho 5, né? Então eu vou ter uma rentabilidade bem melhor. Ao mesmo passo que se eu compro ali a R$ 5 e agora eu estou recebendo aqueles mesmos R$ 1 de dividend yield, de repente ali eu já estou recebendo 20% de dividend yield. Então entende que é muito importante você comprar uma empresa quando ela está barata e não quando ela está cara. Não é só sair comprando, tá? Você vai ver uma galerinha aí falar também que preço não importa, que é só comprar boa ação e comprar todo mês. Não é bem assim não, tá? Você pode fazer isso, a longo prazo você vai ter rentabilidade comprando boas ações todo mês, independente do preço? Vai, porque a tendência de uma boa empresa é sempre crescer. Mas você vai ter um rendimento muito menor. Se você já está se esforçando para entrar na renda variável, para comprar ações, para fazer análise, você vai ficar comprando em qualquer preço? Não, né? Aqui quando você olha, cara, a gente viu Coca-Cola, a gente viu Apple agora, 0,37%. A gente viu Google, 0,26%. E Meta, isso aqui são todas empresas gigantes dos Estados Unidos, tá? 0,32%.
Então só a bolsa brasileira que paga tanto dividendo yield. Vamos comparar com as empresas brasileiras, ó. Vale, uma das maiores mineradoras do mundo, tá? Do mundo. Você acha que não tem nada de bom no Brasil? A empresa daqui é uma das maiores mineradoras do mundo, tá? É referência de mercado, vende muito para a China, enfim, empresa gigante. 8,54% de dividendo yield. Isso comprando na cotação atual, porque ela está em alta. Olha o tanto que ela subiu. Se você comprou aqui, cara, 52, 53, o seu dividendo yield ele vai estar lá na casa dos 16, 17%. Tá vendo que é importante você comprar na hora certa? É um absurdo esse rendimento aqui. Mesma coisa, Banco do Bradesco, ó, pagando 7,12% também em relação ao valor atual. Se você foi alguém que aproveitou a queda da nossa bolsa, você comprou a R$ 10 aqui, cara, você ia ter tido uma valorização de 80% só em cima do dinheiro que você colocou lá dentro, mais esse dividendo yield aqui. Então, para quem comprou lá atrás, você não está tendo 7,12%, porque essa porcentagem é em cima do valor atual, para quem compra hoje, certo? Se você comprou lá R$ 10, a mesma coisa. Esse dividendo yield seu aqui ele vai estar na casa dos 14, 15%. É um absurdo também. Isso aqui, Itaúsa, é uma holding, tá? Uma holding é como se fosse um fundo de empresas também, mas a Itaúsa ela compra basicamente só a ação do Itaú, tá? 11,98%. BB Seguridade, 17,91%. Então você vê que a nossa bolsa ela rentabiliza muito mais. Então o gringo, quando ele vê esse ETF aqui, ó, de EWZ, que é para comprar essa participação na nossa bolsa, e ele vê 10,62% de dividendo yield, mano, os caras sentam o pau mesmo. Os caras olham aqui e falam, pô, as empresas do meu país estão tudo enorme, não tem muita margem de crescimento mais. Quanto maior a empresa, menos ela vai crescer, certo? O que é mais fácil? Você crescer 100% numa empresa que vale 1 milhão ou 100% numa empresa que vale meio trilhão, 500 bilhões? Com certeza a empresa que é menor, né? Então são empresas enormes que têm pouca margem para crescimento e pagam muito pouco dividendo. Os caras olham isso aqui e falam, mano, o brasileiro é louco. O brasileiro é louco, porque a bolsa dele está rentabilizando 8% a 10% de dividendo yield e os caras não estão comprando, tá ligado? Só que aí, o que você tem que se atentar? Quando tem essa subida, tá entrando muito fluxo estrangeiro, é bom você dar uma segurada. Por quê? A gente aqui brasileiro, a gente é muito exigente, certo? A gente gosta de exigir mesmo 8 a 10% de dividendo yield, e é isso mesmo que você tem que fazer. Quando eles compram por um fundo, eles não estão analisando as nossas empresas. Então tem muita empresa na nossa bolsa que está subindo sem fundamento. Tem muita empresa cara, tá? Nesse momento. Se a gente coloca aqui, por exemplo, o Banco do Brasil, cara, o Banco do Brasil não tem motivo nenhum para ele estar sendo negociado a R$ 25, tá? Vou ser sincero com vocês. O resultado que o banco está tendo, as dificuldades que ele está tendo, ele não tem motivo nenhum para estar negociando a R$ 25. O preço dele está muito esticado. E por que isso acontece? Porque quando o fluxo estrangeiro chega aqui no país, o Banco do Brasil ele é sempre uma alta parcela desses ETFs que o pessoal compra de fora do país. Então, muito do dinheiro injetado na nossa bolsa cai para dentro do Banco do Brasil. E aí a cotação sobe mesmo, entendeu? É a mesma coisa quando a gente vai se expor nas empresas americanas. Você não compra aqui pelo S&P 500. Para quem não sabe, o S&P 500 ele é um fundo americano, tá? Que ele replica as maiores 500 empresas dos Estados Unidos. Então, normalmente aqui no Brasil, quem quer se expor em dólar, se expor aos Estados Unidos, compra esse fundo aqui. E a gente também compra sem fundamento. A gente não vai ficar aqui analisando Coca-Cola, analisando Apple, analisando Tesla. A mesma coisa os caras. Os caras não vão ficar entrando aqui analisando Vale, analisando Bradesco, analisando BB Seguridade para ver se tá caro ou se tá barato. Os caras vê o fundo lá, vê que tá pagando a porrada de dividendo e os caras sentam o pau, entendeu? E aí entra bilhões e bilhões aqui na nossa bolsa. Então, no momento, a nossa bolsa ela tá muito cara e muito esticada justamente por causa disso. Tem muita gente que está fazendo caixa, tá? Aguardando oportunidade. É uma boa também. Em outro vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso. Porém, você tem que ser esperto. Por quê? A bolsa está em alta, certo? Porém, a bolsa ela é uma reflexão das empresas que estão dentro lá do Ibovespa. Mas nem todas as empresas estão caras. Olha a BB Seguridade. Eu fiz um vídeo de BB Seguridade, tá? Aqui no canal, se você quiser acompanhar melhor, é até bom para você entender, porque eu fiz uma análise completa da empresa. Hoje, ela começou o dia caindo... Ela deu uma recuperada aqui, né? Mas ela tinha caído para cá, ó, ela tinha caído 6%, tá? Tinha caído aqui para 33,14 de um preço anterior, ó, de 38, tá vendo? Ó a queda que teve. Queda de mais de 10%. Isso aqui, novamente, né, não é recomendação de compra, tá? Eu tô aqui para te ensinar. Mas isso aqui é uma grande oportunidade de você comprar, porque a BB Seguridade, ela é uma das poucas empresas que ela não sofreu com essa
alta desproporcional do capital estrangeiro. Então ela está num ciclo muito bom, está tendo lucro, está remunerando bem seu acionista, e aqui ela entrou num desconto absurdo. Uma coisa que eu já vou aproveitar para ensinar vocês, quando a gente olha essa queda de hoje, tem uma parte dela que é porque hoje foi a data X de dividendos. Só para explicar para você o que é isso rapidamente, tá vendo isso aqui, ó? No Investidor 10, eu te falei que as empresas pagam dividendos, certo? Aqui no Investidor 10 você consegue ver que dia que paga. Então, para quem tem ações da BB Seguridade na carteira, até essa data aqui, vai receber esse valor por ação, tá vendo? Inclusive eu vou receber, porque eu tenho na minha carteira, tá? Se eu abrir minha carteira aqui para vocês, ó, minha carteira de investimentos, ela tá assim. Eu vou começar a mostrar mais para vocês o que eu tenho aqui, quanto eu tenho investido e quanto que meu capital tá crescendo, tá? Se você puxar aqui, ó, eu tenho 34 ações de Banco do Brasil. Banco do Brasil não, BB Seguridade, é que é parecido o símbolo. Então, o que eu vou receber agora de dividendos vai ser 34 vezes esse pagamento que está aqui, tá vendo? Que é de 2,60 basicamente, né? E aí tem a data que você tem que ter a ação na sua carteira para estar elegível a receber e a data que você recebe. Então isso aqui eu só recebo dia 2 do 3, entendeu? E o que é a data X? Lembra que eu falei para você que isso interferiu na queda aqui de BB Seguridade? Data X é o seguinte, a empresa que não está pagando basicamente 2,60 por ação, isso está saindo do lucro da empresa, certo? Do patrimônio líquido. Então ela tem lá o patrimônio líquido, que é todo o dinheiro que ela tem dentro dela, que ela tem em caixa, e ela vai distribuir uma parte. A parte que ela vai distribuir sai do patrimônio líquido da empresa, entendeu? Então o que acontece? Desse valor aqui de 38,12, dessa queda faz parte os 2,60 que ela vai pagar. Só para isso aqui fazer mais sentido um pouco. Ó, a ação ali ela estava valendo seus... Vou colocar 38 só para arredondar para ficar mais fácil. E aí você tira os 2,60, que é o que ela vai pagar de dividendo. Essa queda ela sempre ocorre no dia seguinte da data com. É isso que é uma data X, tá? É a data de corte. Por exemplo, até o dia 12 quem comprou recebe, dia 13 já não recebe mais, certo? Seria hoje. Então no dia 13 ela já provisiona esse pagamento e tira do patrimônio líquido. Porém, se tivesse caído apenas pelo pagamento que ela vai fazer, estaria valendo agora 35,40, tá vendo? E ficaria elas por elas. Por que eu já estou te explicando isso aqui? Tem gente que não entende, fala, sempre que depois que a empresa anuncia o pagamento, um dia depois fica mais barato. Eu vou esperar cair o preço para comprar. Mas aí não faz sentido. Por quê? Porque se você comprou naquele preço ali, você vai receber esses 2,50 na sua conta. Então, se você espera sair para comprar 35,40, ficou elas por elas, porque você ia receber de pagamento na sua conta, certo? Então não faz sentido. Porém, aqui a gente vê que ela teve uma queda maior que isso. Então, além de ter saído o pagamento que ela provisionou, teve gente vendendo, tá vendo? Caiu até 33,09 centavos. Ó. Eu mandei até um shortzinho no canal hoje para falar, ó, tá caindo lá. Se quiser comprar, né? Não é recomendação de compra, mas tem oportunidadezinha aí. Então ela teve uma boa queda aqui, abaixo do que só a questão do pagamento. Se você assistir meu vídeo de BB Seguridade, você vai ver que, na minha opinião, esse preço aqui ele tá bem descontado, tá? É uma das poucas ações que a gente ainda tem descontado em bolsa. Mas para esse vídeo era mais isso mesmo. Eu queria explicar para vocês como funciona a dinâmica um pouco, tá? Dos estrangeiros comprando a nossa bolsa, como funciona, qual que é a diferença para eles e por que a nossa bolsa está subindo tanto, mesmo sem melhora de fundamento. Até porque a gente está tendo previsão de corte de juros do nosso Banco Central. E lá eles sabem disso. Então os bancão dos Estados Unidos, eles vão e falam, ó, o Banco Central do Brasil está projetando queda de corte. Ó, juro... Nossa, me enganei tudo aqui. Tá falando de corte de juros, né? Os caras vão cortar juros, aí os caras começam a investir aqui, entendeu? Começa a colocar dinheiro pra caramba aqui. Tá vendo ali o ETF pagando 10% de yield e a nossa taxa de juros vai cair, os caras vêm igual louco, né? Mas você ainda consegue achar boas oportunidades avaliando individualmente. É isso que você tem que fazer, porque a maioria das empresas agora estão caras. Então você vai ver bonitinho, vai ver se ainda tem oportunidade. E ainda tem algumas, tá? Tem pelo menos 3 oportunidades que eu tô enxergando em bolsa, que eu tô fazendo investimento. E se você quer saber quais são essas outras empresas, uma você já está vendo que é a BB Seguridade, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, deixa seu comentário também, se você tiver algo adicional ao discurso. E pode ter certeza que depois, nos próximos vídeos, eu vou falar sobre quais são essas ações que estão descontadas, para vocês verem como funciona e como você descobre se uma ação está descontada ou não, tá? É isso. Acho que... Espero que tenha ficado bom, não sei. Mas é isso aí. Você assistiu até aqui, obrigado e até a próxima.